hoje falaremos de Rush, ou como a gente gosta de falar, Rush, né? Mas a pronúncia é Rush mesmo, mas enfim, provavelmente a gente vai falar Rush, né, durante o vídeo. Sim. Na verdade, não, né, sempre. Então, na verdade, não sobre a banda, né, mas sim sobre a capa de um álbum. E o álbum escolhido foi o Counterparts, que é um álbum já dos anos 90 aí, né? Pra quem não sabe, a banda é lá dos anos 70, teve seu primeiro álbum lançado em 1974. Então eles já estavam com quase 20 anos de estrada aí, né? Nessa época. Bem, esse é um álbum, então, que marca, na questão sonoridade, marca um retorno um pouco às raízes da banda, porque durante os anos 80, como muitas bandas, o Rush entrou naquela onda de explorar teclados, né, aquela coisa dos sintetizadores, e isso acabou descaracterizando um pouco aquela coisa de guitarra, né, coisa um pouco mais direta, que caracterizava, né, a sonoridade deles. E além, claro, né, da questão do progressivo, que o Rush é uma banda de rock progressivo, né, uma das maiores da história. E isso nos anos 80 também eles acabaram deixando um pouco de lado com uma sonoridade mais simples, digamos assim, né? Então esse álbum marca um certo retorno. Muitos fãs consideram esse álbum o melhor álbum deles desde o Moving Pictures, de 81, né? O Moving Pictures é um dos álbuns tops, assim, né? De maior sucesso deles. Bem, sobre a temática, assim, que a gente vai falar, né? Da temática da capa ali do álbum, né? Do simbolismo. De cara a gente já tem uma referência aí ao nome, né? Que o nome significa partes contrárias, né? Ou contrapartes que se complementam. Ou seja, como se fossem opostos, né? Que um depende do outro. Ou seja, ali a capa já exemplifica bem isso, né? Com aquele parafuso ali e aquela porca ali, né? Enfim, um depende do outro ali para desempenhar sua função. Ou seja, nós temos aí já aquela boa e velha conhecida nossa, né, Michael? Vai falar um pouquinho aí já sobre como é que se chama mesmo aquilo? A dualidade da vida. Exatamente. Bom, nesse álbum acho que a intenção deles era, a gente pode falar de dualidade, e de partes complementares, né? Mas também, analisando a história da banda, um pouco de transição, né, João? O 2 é uma transição, é passar de um lado pro outro, né? Esse álbum é literalmente o número 2, né? Parte contra parte. Então, para eles, como o João fez a introdução, é uma transição, né? Principalmente instrumental, e voltando às suas raízes, né? Saindo de uma vibe mais tecladística, mais viajandona, para voltar para as origens mesmo dos instrumentos. Então eles mesmos já se resguardam e voltam a compor da forma antiga, né? Onde o Peart, o baterista que faleceu ano passado, né? Ano passado, isso. Um pouco mais de um ano, né? E que ele é o escritor da maioria das letras, né? Então eles voltaram a trabalhar dessa maneira. Então, pelos próprios títulos das letras, né? Eu vou pegar uns aqui que eu achei interessante, né? Que falam literalmente da dualidade, né? O Between Sun and Moon, Double Agent, and Cold Fire e Animated. E, né? Pegando essas aí, são todas uma Animated, né? A gente pode falar que é um animar, né? Então, ao contrário de uma coisa que não inanimada, né? A gente pode dizer assim também. Cold Fire, né? Fogo gelado. Como assim, né? Que é a back cover do álbum, que tá aqui na tela, né? Que é o triângulo pra cima e o triângulo pra baixo, né? Apresenta Cold Fire. E até pela
pelas cores e essas coisas. Então, quando a gente analisa uma simbologia, né? A gente sempre busca contexto das coisas, né? Cores, a forma, a ideia que o símbolo está dando. E como é uma dualidade, é uma parte que complementa a outra, não existe uma parte dominante e uma dominada. Se não tem uma, não existe a outra, né? Então, o parafuso e a polquinha, ou a porquinha, não sei como é que fala, ali, na verdade, a gente tem que analisar que a polca, se ela não existisse, o parafuso não teria função, né? Assim como o parafuso em si, né? A parte masculina, a parte feminina, vamos dizer assim, né? E ali, expressamente, pra quem não precisa nem falar muito, né? O álbum é quase sexual ali, né? Não tem o que dizer, né? É quase sexual. É quase vamos falar uma coisa mais oculta, né? É o Santo Graal ali. O que é o Santo Graal? Vamos dar a ficha aí. O Santo Graal, na verdade, é que os templários buscavam, né? E se buscava a lança, né? Também. E o Santo Graal é o cálice, né? A gente pode representar o parafuso como a lança e o cálice como a polca, né? Fazer uma analogia bem oculta, né? E tô falando só da capa... o elixir, né? O elixir, exato. Que o elixir da vida, na verdade, é a própria vida, né? Juntando essas duas partes, as contraspartes, vamos dizer assim, né? Forma o elixir da vida. Que gera a vida, né? Exatamente. E também a gente tem a mesma representação, porém de uma forma diferente na capa, que é essa representação da dualidade. Também a gente tem na contracapa, também pelos opostos, né? A gente pode... Aquele símbolo, na verdade, esse é um símbolo que a gente já falou, né? Que também forma um hexagrama ali, né? Aquela união dos dois triângulos ali é um símbolo que a gente já falou bastante também. Aparece em tudo que é lugar esse símbolo, cara. Curioso, né? Isso, né? Acho que apareceu em todos os Third Vision que a gente fez. Eu acho que sim também. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Bem, provavelmente. É aquilo que a gente sempre fala, né? Essa questão simbólica. Então a gente tem essa representação, porém, claro, uma representação simbólica mesmo, então, nessa parte que é do hexagrama ali. E talvez uma representação prática na capa, né? Que é algo que a gente pode relacionar com o cotidiano ali, né? Que é justamente a importância de um para o outro na prática. Boa. Não tinha me ligado disso. Parece que a gente, de um lado, né, da capa, a gente tem algo que, né, que tu olha ali, aí tu tem diferentes interpretações daquilo que no caso seria o hexagrama, ou, né, os triângulos se entrelaçando, e na parte da frente a gente tem uma aplicação extremamente prática do conceito, né? E a mais prática e corriqueira de todas, que é algo que tu usa para prender uma coisa ali na parede, sei lá, ou para prender uma coisa na outra. Enfim, tu usa aquilo ali para apertar algo, sabe? Fixar, juntar alguma coisa. Mais físico que isso, impossível, né? Perfeito. Bem percebido até esse quadro. A gente faz sempre no feeling, né, das coisas. A gente nunca estuda antes muitas coisas assim da parte da arte, né? A gente nunca estuda isso. A gente estuda sobre o álbum, a banda, se a gente não conhece muito, né? Mas é na hora que a gente faz aqui, pessoal. A gente faz tudo na hora. A gente analisa, tira nossas percepções na hora. Não, pode falar, mas depois eu falo. Que a ideia do Third Vision é exatamente essa, né? Nosso insight ali do momento, né? Então a gente acaba aprendendo um com o outro aqui. E às vezes as pessoas embaixo nos comentários deixam também outras percepções, que é legal, daí a gente dá uma lida lá. Realmente, né? Tem isso aí, eu não tinha notado, não deu muito tempo de notar. Mas, realmente, nesse álbum aí, como a gente falou no começo, expressa a dualidade das coisas, né? Tá expressando uma contraparte da parte prática e a parte intelectual, vamos falar assim, da parte de trás, né? Que seria aquele momento de tu juntar ali o triângulo pra cima e o triângulo pra baixo
Se a gente falar de elementos, estão todos os elementos ali, mas vamos falar dos elementos assim de mais mais práticos, né? A água e o fogo, né? É o que dá vida e que inicia a vida ali, né? Inicia a prática da coisa. Se não tiver esses dois, não tem vida, né? Mas ali representa toda essa parte mais... A parte da frente é a parte, vamos dizer assim, podia ser a terra, e a parte de trás em si a capa ao ar, né? Que é o pensar mesmo. Então, simbolicamente a gente pode... Não tá viajando porque tá ali, né? Tá descaradamente tudo aí na cara, como o João percebeu ali, muito bem colocado, né? Uma coisa que me ocorreu agora é que esse triângulo da água ali, ele está como se ele estivesse sobre do fogo, né? Uhum. Eles não estão entrelaçados, né? No caso. Pode ser ligado à música, né? A Cold Fire, né? Fogo gelado. Isso, está sobrepondo. Não, mas isso... Não, mas tu pode ver que a água ali tá... Nos 3 pontos ela tá sobre a base desses 3 pontos aí, né? Isso também é interessante, né? Exato, exatamente. Que os 3 pontos são eles, né? É o trio. Isso. São eles, é os 3 membros da banda, os 3 pontinhos ali são eles. Sim. Eles são um tripé, né? E é um tripé, exato. Pra quem não sabe, o Rush é um trio, né? Power trio que a gente chama na música. Isso. Talvez o maior de todos os tempos, inclusive, né? Talvez o maior, né? Pra mim, eu considero eles o maior power trio. Eu sou suspeito pra falar. Por isso que eu não falei muito na introdução ali, porque se deixasse... na verdade, teria que ser 4 episódios só sobre Rush. Banda. Enfim, uma série inteira, né? Mas voltando aí ao simbolismo, Michael, aí, o que tem mais a dizer? Cara, eu deixei guardado assim um pouquinho pro nosso finalzinho aqui, que é a parte binária ali. Que é uma concepção nova desse back cover ali. Que é o 0 e o 1, pra quem não sabe, a concepção binária, a concepção moderna das coisas, né? Ótimo. Né? Eu deixei pro final que, pra quem é mais habituado, principalmente na área de computação, a área de programação, essa área mais de entendimento tecnológico mesmo, sabe que o binário ali é o 0 e o 1, né? E é um código que tu forma ele de acordo com a ordem que tu forma ele, tu demanda uma informação, né? Então, de novo, a gente fala de dualidade. A gente falou lá no anterior, ou no outro third vídeo, não me lembro mais. A gente fez vários já que não tô me lembrando mais. Dualidade em todos, né? Mas eu falo da questão do 0 e do 1, né? Por incrível que pareça, né, cara, é interessante de pensar da maneira que o 0... Que o 0 podia ser ali, talvez, a palquinha e o 1 o parafuso? Pra mim, com certeza. Porque eu acho que justamente o fato de eles terem colocado esses números binários no back cover é mais uma representação da dualidade. E, inclusive, talvez a escolha desses elementos da capa ali, do parafuso e da palquinha ali, né? Eles se assemelham ao número 1 e ao número 0. Exatamente. E tem a questão da dualidade que os opostos eles se unem para produzir algo, né? Ou para trazer um resultado que seja, né? No caso aí desses números da ordem deles é para gerar para trazer uma informação ou coisas assim, ou se for na natureza é para gerar um filho. É interessante que o dual ele sempre tá ligado ao terceiro, né? Que gera o 5, que é o número do homem, né? Isso, como a gente falou no último, né? No último álbum. Assistam lá, é o do Mutantes. Tudo foi feito pelo Sol. Tá lá, hein? Vai ficar no card aí pra vocês assistirem. No finalzinho tá ali o penúltimo, né? Antes desse. Então, essa parte aí do binário é interessante porque ela é uma concepção nova pra
dentro do ocultismo, pensar binário, não pensar em dualidade, que é como se fala dentro dessa parte mais, né, mais mágica, esotérica, né? Não, falando nos dias de hoje é binário, né? Essa parte mais de ter uma informação positiva, uma informação negativa, vamos dizer assim, uma informação com o número 1 e uma informação com o número 0, o nada, o tudo, né? Apesar que o tudo tá dentro do nada e nada tá dentro do tudo, né? Mas enfim, como eu falei lá no começo, nenhum desses dois podem existir nem coexistir, né, sozinhos. Então, por isso que esse álbum é tão pro Rush é um álbum tão significativo, porque é uma transição, né? É um trabalho que eles estão vamos sair desse ponto e vão para outro ponto. É a dualidade, vamos sair desse lugar e ir para outro lugar, trazer outra concepção, trazer outra ideia, trazer a nossa essência de volta, né? Foi os anos 90 ali que a gente tá falando, né? Então aparece quem? Aparece o Nirvana ali, né? Muito forte. Aparece o Soundgarden, né? Aparece as bandas aí que trazem aquela concepção mais... O Soundgarden continua naquela aquele dark rock, né? Rock, vamos dizer assim. E o Nirvana é muito mais, né? Muito mais. Então o Rush precisava sair disso aí, né? Curioso. Foi bom tu lembrar, Marco, até eu ia falar e eu esqueci de falar esse detalhe. Porque muitas bandas dos anos 80 tem aquela característica festa e né, aquela vibe super de festa mesmo, né? Sim. E então as bandas, não que o Rush tivesse essa temática nas suas letras, mas isso reflete no som, porque é algo que todas as bandas estavam procurando, sabe? E muita coisa surgiu nos anos 80, aqueles efeitos, né? Aquela, como eu falei, aquela sonoridade de teclado e tal, e isso chegou no final dos anos 80 que saturou. Exato. Né? Tava demais, tanto até a coisa virtuosística, guitarrística, que era muito em voga na época, enfim, um monte de coisa chegou num ponto que aí veio essas bandas, principalmente lá de Seattle, lá do grunge, né? Uhum. E vinculados a esse movimento que começaram a trazer temas realmente dark para suas músicas e o que forçou um pouco outras bandas a terem que dar uma outra abordagem para o seu som para acompanhar aquilo que estava surgindo, né? Verdade. Então, e até porque tinha muitos temas, assim, e muitas coisas que estavam acontecendo na época que levaram, né, as bandas buscarem uma temática mais... Pô, tinha a epidemia da AIDS ainda ali no final dos anos 80 e dos anos 90, que era uma coisa muito absurda, né? Sim. Pessoas por exemplo, o próprio Freddie Mercury, ele morreu em 91, então é uma coisa que ele chocava muito, então o astral não dava muito bom, não, naquela época ali, né? Exato. E vamos dizer assim, é interessante esse álbum porque ele é muito conceitual, porque a época dos anos 90 ali foi uma época muito, 90, 93, 92, foi uma época muito importante pra música, porque tudo que tava no passado esquecido acabou voltando com o new metal depois, cada um começou a tirar a sua identidade mais forte, as coisas não ficaram esquecidas como foram até os anos 88, 89 ali, que o hard rock, o glam rock ficaram dominando muito tempo, né? O blues tinha morrido, se não fosse o Stevie Ray Vaughan ter aparecido, o blues tinha sumido completamente, né? Ele trouxe de volta. Verdade. E morreu também em 90 ali, 89, não me lembro. Enfim. Que daí foi resgatado depois com caras como Bonamassa, mais recentemente. Exato. Tal, né? Teve esse outro resgate que é interessante como existe esses... E acho que esse álbum do Rush aí, nossa, ele é um marco pra contar essa história, né? Olha a imensidão dessa significância, desse significado que simbólico né, que esse álbum tem, que traz pra todo uma forma mais macro, vamos dizer assim, né? No macro da coisa, tu olha assim, realmente esse álbum do Rush aí, do Rush, ele realmente Rush, ele é realmente importante pra história da música em si mesmo. A partir dos anos 90 e poucos, qual é o álbum que demarca simbolicamente
a mudança das bandas, delas ter as características delas, de voltar no passado e trazer a identidade delas. Aí tu fala, pá, é o Counterparts do Rush. Na cabeça. E também com certeza, também me lembrou, a gente falou inclusive que é uma banda que tem o Rush como sua maior inspiração, né? Que é o Dream Theater, né? O álbum também, o Black Clouds and Silver Linings, né, que a gente fez aquela análise, ele também tem uma temática bem parecida, porque, claro, que daí já é uma coisa mais pessoal que eles resgataram de acontecimentos pessoal, na sua vida pessoal, né, dos integrantes. Verdade. Mas é um álbum que também traz essa dualidade explícita, né, na sua capa ali com aqueles elementos. Então, e é como é que se diz, é uma busca também de origens, assim, ou de, como eu disse antes, de buscar em vivências passadas, de inspiração para compor. Então, parece que é uma coisa que surge em determinados períodos ali da carreira dos caras, obviamente influenciado pela circunstância do momento em que ocorre uma reflexão, talvez. Assim, exato. Sendo mais filosófico. Né? E só pra gente dar um final aqui pro nosso Third Vision de hoje, olha como é interessante que tu trouxe essa ideia, né? E as duas bandas são muito parecidas, até na questão simbólica, né, mano? Apesar que o Dream Theater é bem mais descarado, mas o Rush, ele é um pouco mais sutil, assim, ele dá uma outra ideia, né? O Dream não, já é mais... Dream Theater já é muito mais a cara, assim, né? Muito mais na cara. Mas, claro, obviamente não vai ser a gente vai analisar outros... Talvez o próprio Moving Pictures, que eu comentei antes, que ele tem uma capa interessante ali, que tem um toque de humor, enfim, mas a gente deixa para outro. Mas como só para pegar um gancho que tu disse, o Dream Theater ele tem realmente essa coisa densa de simbolismo. Exato. Às vezes é um detalhezinho que depois tu te liga, mas isso aqui é tal coisa, né? Exato. Entendeu? É mais... mais sutil. Bem mais sutil. É a simplicidade, né, cara? Tudo que é simples é mais complexo, né? E nós estamos falando de uma banda super complexa. Exato. É interessante, né? Com certeza. Mas eu acho que é isso. A Third Vision de hoje foi praticamente falando de dualidade, né? Pra quem tem mais alguma ideia olhou pras capas aí e teve mais algum insight que a gente não falou aqui, deixa embaixo nos comentários, né? E aquele recadinho de sempre, né? Deixa o like, compartilha, comenta, ativa o sininho e segue nós nas redes sociais aí que tá na descrição. E nós vamos deixar aqui depois nos cards aí os álbuns que a gente falou do Dream e do Mutantes aí pra vocês dar uma olhada, quem não assistiu ainda. A gente deixa aí em cima aí nos cards. Da minha parte é isso, Bron. Não, então é isso. Resumindo o simbolismo do álbum, eu achei interessante a gente ter escolhido esse álbum porque ele é bem explícito na capa, na sua simplicidade, a funcionalidade das contrapartes, né? Ali está explícito na capa, né? Um depende do outro para ambos desempenharem suas funções. Então é uma dualidade extremamente prática que está explícita ali. E então, após, a gente até pode pensar que no momento de audição ali do álbum, tu vai estar olhando ali para aquele back cover que tem aquele símbolo, né, dos triângulos ali, que é um símbolo mais místico, digamos assim. Então, que ao escutar as músicas, isso vai gerar uma reflexão ali sobre aquele símbolo, né, após ter aquele impacto da capa que é mais prática. Então, tem toda uma questão e que, no fundo, gira em torno do nosso bom e velho tema aí, que está sempre recorrente, que é a dualidade. Então é isso, e até o próximo, que não sei qual será, mas algum será. Então é isso aí. Valeu.